possível que a interpretação da realidade só existe a partir do momento em que existe um observador, se é verdade que somos parte dessa criação, temos uma grande sorte por estarmos posicionados de modo a observar tudo isso. Esse belíssimo sistema duplo Terra-Lua. O equilíbrio dinâmico das forças gravitacionais do planeta e seu satélite cria movimentos dignos dos efeitos especiais das melhores produções da cinematografia sideral. E o iluminador caprichou posicionando o Sol como fonte de luz de maneira a propiciar maravilhosas combinações de cores e formas a partir dessas duas esferas reflexivas, com incríveis jogos de luz e sombra. Nesse momento nós estamos aqui em Paúba, litoral norte do estado de São Paulo, prontos para observarmos mais uma sequência inédita dessa produção astronômica, um eclipse total da Lua. Madrugada de segunda-feira, dia 29 de novembro de 1993, às 2h41. Lua cheia. O disco iluminado do nosso satélite começa a penetrar no cone de sombra produzido pela Terra como anteparo da luz que vem do Sol. Nos primeiros momentos, os contornos não são perceptíveis, porque a Lua ainda está na área de penumbra do cone de sombra. O período total do eclipse lunar é de mais de 3 horas, tempo mais do que suficiente para a gente entender um pouco mais sobre os eclipses e sobre a Lua. Passando agora para os efeitos especiais criados pela computação gráfica, dá para entender melhor como se dão esses movimentos da Lua e da Terra. A Lua gira em torno da Terra numa órbita elíptica, inclinada em relação à órbita da Terra cerca de 5 graus. Portanto, a Lua cruza a órbita da Terra em 2 momentos, 2 pontos que são chamados nodos. O plano da órbita da Lua, além de acompanhar o movimento da Terra em torno do Sol, também gira em torno de um eixo perpendicular a um hipotético plano médio da órbita da Lua. O resultado é um movimento complexo que torna raros alguns eclipses e mais encantadoras ainda as fases da Lua. Aliás, é importante destacar que as fases da Lua e eclipses são coisas muito diferentes. As fases são resultado do ângulo de incidência da luz solar em relação ao sistema Terra-Lua. E os eclipses lunares ocorrem quando a Terra, Lua e o Sol estão alinhados e ainda a Lua tem que estar cheia ou próxima disso. E tem que estar ainda passando por um dos nodos. Quando todos esses fatores acontecem juntos, a Lua penetra completamente o cone de sombra projetado pela Terra. É o eclipse total da Lua, como este que a gente está observando. A essa altura dos acontecimentos, as pessoas, não há muito tempo atrás, estariam atirando para o alto, fazendo barulhos com latas, panelas, tudo isso para espantar o dragão que vinha devorar a Lua. Os eclipses totais da Lua sempre foram motivo de medo. A desinformação criou associações com infortúnios, maldições. Os pescadores lançam ao mar os peixes que capturam nessas noites, para se livrar da má sorte que eles carregariam. E a tensão mística aumenta ainda mais quando, durante o eclipse total, a Lua fica totalmente vermelha. Antes que o fenômeno fosse explicado racionalmente, os chineses viam lágrimas de sangue. E os cabalistas falam do cio de Lilith, a Lua Negra. A Lua
Lua fica avermelhada porque a atmosfera da Terra funciona como uma lente, refratando a luz do Sol e projetando a componente vermelha dessa luz na Lua. A Lua, por sua vez, reflete essa coloração até nós. Esse efeito praticamente só acontece no eclipse total da Lua. Quando o eclipse é parcial, a Lua tem apenas uma parte de sua face aparentemente escondida pelo cone de sombra e quase não dá para perceber o tom avermelhado. Mas estamos diante de um belo eclipse total e a Lua está querendo aparecer do outro lado da sombra. Vendo esse renascimento da Lua, alguém no interior do Brasil pode estar pensando que finalmente São Jorge venceu o dragão. E a turma que estava dando tiro para o alto pede silêncio para poder assistir o final do espetáculo. E quem também prestou muita atenção nesse tipo de eclipse foi o astrônomo grego Hiparco de Niceia. Já no segundo século antes de Cristo, ele conhecia a geometria dos eclipses. Medindo a duração do eclipse com o emprego de formulações matemáticas simples em triângulos semelhantes, Hiparco conseguiu determinar o comprimento da órbita da Lua, a distância Terra-Lua e também as dimensões da Lua, com valores razoavelmente próximos daqueles que nós utilizamos hoje em dia. Hoje, a Lua já foi esquadrinhada, medida, visitada, pisada, cheirada, provada, observada de tudo quanto é jeito. Agora, o raio laser garante a precisão. Os astronautas da Apollo 11 deixaram na Lua um espelho que reflete precisamente o feixe laser. Muito antes disso, com auxílio de outros métodos, já era possível medir a Lua. E aí vão as medidas da Lua. Distância média, 384.400 quilômetros, de centro a centro. Diâmetro linear, 3.476 quilômetros. Tudo isso girando em torno da Terra a uma velocidade média de 1 quilômetro por segundo. Já dá quase para ver o disco completo do diâmetro aparente da Lua. Essa medida visual vai variando segundo a posição na órbita elíptica e também em função da sua posição em relação ao observador e o horizonte terrestre. E daqui a pouquinho, no interior, começa a festa da Lua rediviva. Lua cheia, símbolo de fertilidade, de boas colheitas e de marés altas. E se não fosse o eclipse, os pescadores não estariam reclamando nem um pouco. É que dizem que nas noites de lua cheia, os peixes ficam muito mais dispostos para serem fisgados. Lua cheia, maré alta. Lua minguante, maré baixa. Essas associações entre fases e marés são muito antigas na história da humanidade. Mas saber como isso acontece exatamente demorou um bocado. Durante muito aproximadamente um dia, o nível das águas atinge por 2 vezes uma altura máxima na pré-mar e por outras 2 vezes uma altura mínima na baixa-mar. Nas praias, é comum a gente perceber o fluxo e o refluxo da maré.